Fala pessoal, então na nossa última aula a gente viu um problema de concorrência entre threads e uma solução plausível para resolver esse problema, que é utilizando o Synchronized. Talvez você esteja pensando, pronto, ah, a utilização de threads não envolve mais problemas além desse. Digo que você está enganado, porque agora a gente também tem um outro problema, que é o de visibilidade entre threads. E veremos uma solução também para resolver esse problema, que é utilizando o Volatile. Então agora vamos para o código que eu desenvolvi aqui. Eu vou explicar o que que esse código como que ele funciona e o que que ele deveria fazer em tese, tá? Então temos aqui agora uma classe chamada mercado. Ela começa com o atributo caixa. Ele é privado, booleano e começa sendo atribuído o true para ele. Temos um método público chamado caixa aberto. Ele tem dentro dele um while. O while só executa enquanto for true, tá? Então, enquanto caixa, qual é o valor de caixa? É true. Então, enquanto caixa, ele executa esse bloco de código aqui invisível, que simula o caixa aberto. E abaixo dele temos um print chamado caixa, que vai printar na tela, né? Caixa fechado, tá? Abaixo temos um método chamado fechar caixa, onde ele atribui false para a nossa variável caixa, que, ah, que deveria fazer o nosso while parar de funcionar, porque agora seria false o valor da variável caixa, né? E pular direto para linha 8, onde executa o print no terminal. Então aqui agora no nosso main, não tem nada diferente do que vocês já viram nas últimas aulas, tá? Exceto por essa parte aqui, ó, que está dentro do parêntese, que é a mesma coisa que um lambda. Esse aqui, ó. Mercado ponto caixa aberto. Vocês viram até na última aula, né? Se eu não me engano. Só que o recomendado aqui que o IntelliJ fala pra gente é passar esse lambda, substituir por método de referência, para ficar mais simples, né? O que não difere muito um do outro nesse caso aqui, tá bom? Aí vai de cada um, eu resolvi deixar assim, tá? A gente inicia a thread, a thread espera um segundo, e a gente chama mercado.fechar caixa, lembrando, mercado.fechar caixa, ele muda o valor da variável caixa para false, fazendo com que, em teoria, o nosso while parasse de funcionar e fosse para o bloco 8, tá? Então, continuando. Caixa.join, para fazer a thread main esperar para executar o restante do código, né? Isso aqui evita desse main aparecer no início do código. Se a gente colocou ele para aparecer por último, ele deve aparecer por último, tá bom? Então vamos executar aqui agora e vamos ver o que ocorre. Ah, Executamos então a nossa aplicação e vimos que, cadê? Ah, a mensagem que deveria aparecer de caixa fechado não está aparecendo. Caixa permanece aberto infinitamente, o código está executando sem parar, tá? É, E por que que isso ocorre? Agora eu vou explicar para vocês. Então vou só fechar aqui nossa aplicação, né? Terminar. Bom, esse erro ocorre devido a uma ferramenta de otimização do Java, mais especificamente da JVM, que é o Just-in-Time Compiler. Basicamente, ele vê que o seu código está executando por muito tempo e o resultado daquele código não está mudando, o retorno não está mudando, e ele cria uma espécie de cache para otimizar a sua aplicação. Ao invés de ter que ficar indo lá na memória RAM, né, que é longe, entre aspas, para ficar fazendo validação, ele simplesmente vai no cache e obtém um resultado mais rápido. Isso ocorre mais especificamente aqui no while, né? Ele vê que o while está executando sem parar, o while está sempre sendo true, 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 e o que que ele está olhando aqui? Ele está olhando, poxa, caixa toda hora é true, não muda nunca. Eu vou ter que ficar sempre indo lá na memória distante para ficar fazendo essa validação? Não. Então o que que eu vou fazer? Eu mesmo vou pegar e vou atribuir true. Nosso IntelliJ aqui, nossa ideia já até atribuiu um erro aqui. Ah,
Shared statement. Ele viu que esse código aqui é inalcançável. Nesse caso aqui, né, não tem como executar. Quem faz isso é o Just-in-Time Compiler em tempo de execução, tá bom? Mas basicamente o que ele faz é isso daqui. Aí quando a variável caixa muda de valor para false, ele está olhando sempre true, 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 verdadeiro, verdadeiro, sem parar, fazendo com que o nosso código fique no looping infinito, tá bom? E uma forma bem simples de resolver esse problema é utilizando a palavra reservada volatile aqui na nossa variável caixa, tá? E é o que vamos fazer aqui agora. Eu já vou explicar o que que ela faz, tá bom? O que que ela faz? Ela basicamente diz o seguinte, olha, aonde essa variável estiver sendo utilizada, no caso aqui o while, é, não substitua essa variável por nada além dela mesma, para otimização de código, né? Que é o que o Just-in-Time Compile faz. Ele substitui a nossa variável caixa, porque ele está vendo que está sendo repetido muitas vezes, então é sempre true o valor de caixa, ele simplesmente pega e atribui true aqui no nosso lugar de caixa. Tá? Então ele faz o seguinte, é isso que ele está dizendo para a JVM. Não mude a nossa variável caixa por qualquer outra coisa. Caixa é caixa, ele deve permanecer ali e ponto. Então agora, toda vez que o while sempre cair nesse bloco, ele vai ver o valor de caixa. Então, em tese, vai resolver o nosso problema, porque quando o mercado, quando a gente, aqui nessa linha 8 do main, chamar mercado.fechar caixa, o valor de caixa vai ser false, tá? Então, vamos ver se vai executar da forma correta. Funcionou, tá? Funcionou por quê? Porque agora o while sempre lê o valor de caixa, tá bom? Sempre lê o valor de caixa e agora a caixa é falsa. Se é falso, o while, esse bloco não executa. Ponto. Chegando até o bloco 8. Então, essa é uma curiosidade da JVM, que ela é muito boa. Na verdade, essa questão de otimização não é nossa vilã, é a nossa amiga. É o que faz o Java ser tão poderoso, tá? Sendo comparável em questão de velocidade até mesmo em linguagens como o C, tá bom? Mas é aquele negócio, né? Tudo que é bom tem o seu lado ruim também. E nesse caso aqui é um lado ruim bem escrotinho, né? Que a gente resolve rápido, tá bom? Só utilizando essa palavra volátil, tá? Então, fiquem até a próxima aula.